Glória a Deus. Tiveram uma excelente semana? Amém? Estão praticando a palavra? Amém? Hoje nós vamos falar sobre crer. Nós não podemos viver uma vida sem crer. Amém? Porque, olha o teu nome. O que você é? Crente. Diga, eu sou crente. Todo mundo espera que o cavalo creia, porque ele é crente. Amém? Até o que nos chamam, define quem somos, né? Cremos. Então, se outra coisa, aí outros te chamam de cristão. Então, cristão é o quê? É o exemplo de Cristo, ser igual a Cristo. Amém? Então, é tremendo quando você penetra aí naquilo que somos, né? Na nossa identidade. Então, fala comigo. Creia e fale a palavra de Deus. Mais uma vez. Creia e fale a palavra de Deus. Porque não é só você repetir a palavra. Às vezes repetimos a palavra e aqui dentro tem aquele tremor, aquelas borboletas, aquelas coisas que não é crendo, né? Então nós vamos crer para falar. Não é só falar, é crer e falar. 2 Coríntios 4:13 diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Você precisa pegar a palavra quando você estiver lendo e ficar observando esses detalhes aí. E Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. O jeito do justo viver, qual o estilo de vida, como o justo vive. Cadê o justo que está aqui? Deixa eu ver o justo. Levanta a mão bem alto, o justo. Quem te fez justo? Como você se tornou justo, Mateus? Isso. Ele levou na cruz o teu pecado e entregou para você a justiça dele. Por isso você é justo, amém? Você precisa entender isso, porque teve uns que quando eu falo justo virar para a fé, ai, pastor, eu não sei se eu sou justo. Mas você tem que saber quem você é pela palavra, amém? Pode achar que é, mas está escrito, então essa é a verdade. O justo viverá pela fé. Então, qual é o estilo do justo? De que maneira que o justo vive? Pela fé, não tem outro jeito de viver. Por isso, o povo te chama de crente. Crente é o que crê. Amém? Então, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, o que acontece? Não me agradarei dele. O Senhor não se agrada daquele que retrocede. Então, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. O meu sonho é agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o justo vive pela fé. O estilo de vida deve ser fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Você crê que Deus existe? Amém? Agora, e que recompensa aqueles que buscam? Você crê que Deus te recompensa quando você o busca? Então, é isso que agrada a Deus. Quando você crê que o Senhor te recompensa, Ele se agrada. Repete comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia quer dizer o que ela diz. Quando você lê a palavra, aquilo é o que o Senhor diz. Então, Ele diz que sem fé é impossível agradá-lo. E diz que o justo viverá pela fé. E diz, crê e fale. É o jeito que você vai viver. Então, nós precisamos ajustar, gente, diariamente o nosso escudo da fé. Sabia disso? Porque a armadura você não tem que tirar nunca, né? Sempre vai ajustando a sua armadura. E esse escudo da fé, você tem que usar cada momento da sua vida. Todo instante você precisa usar o escudo da fé. Quando vem qualquer pressão, qualquer fogo, você sabe o que refina o ouro? Porque você fala, Senhor, vem, refina-me. E o que refina
Diga aí para o seu irmão, o que refina o ouro? O ouro ficar puro, é o que é? É o quê? Fogo. O fogo refina. Fogo refinador. E às vezes vem através de circunstância, né? De circunstância, de situações, para te refinar. E aqui diz assim, Efésios 6,18. Além disso, usem o escudo da fé. É para usar. Não é só para você ler que você tem um escudo, não, irmão. Ou pegar o escudo e pôr ele na parede para enfeitar. Olha, esse aqui escudo lindo que eu tenho. Não. Use o escudo da fé. Com o qual, para que você vai usar? Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então ele lança seta sobre a tua vida e você vem e apaga com esse escudo da fé. A fé, quando você tem fé, ela amarra todas as forças do diabo. Tudo que o diabo se levanta para falar contra você é amarrado quando você exerce fé. Amém? Mesmo que você esteja muitas vezes está chorando, né? Ou uma aflição muito grande, mas você não se deixa abalar, porque você crê em Deus. Então o diabo quer que você fique na dimensão dos 5 sentidos, dos sentimentos, né? Obrigada. Então nessa dimensão, o que eu falei, santidade é você pegar todos os seus sentidos e vigiar, não é? Vê o que você pensa, vê o que você escuta, vê o que você está vendo, falando, sentindo. Se você fica na dimensão do sentido, sem alinhar ao céu os seus sentidos, você vai ser derrotado. Então, Deus deseja que andemos na atmosfera de fé, vigiando esses sentidos. Então, quando você anda na dimensão da fé, o diabo é derrotado. Mas quando você anda na dimensão do sentido, não vigiando o sentido, eu tenho que tocar para ver, para crer. Lembra? Tomé? Se eu tocar, eu creio que ele ressuscitou. Então essa é a dimensão dos sentidos, né? Tocar, tem que ver para crer. Então quando você vive nessa dimensão, você que é derrotado. E quando você vive na dimensão da fé, Satanás é derrotado. Amém? Então, não é a fé que o mundo ensina, o poder de acreditar, não é isso. Porque tem pessoas que falam, não, você tem que crer que você vai conseguir, crer que vai dar certo. Não é essa fé que o mundo ensina, mas é aquela fé de Deus, amém? É a fé do Senhor. Por exemplo, observa algo muito importante na fé do nosso Senhor Deus. Davi, antes de derrubar o gigante, antes, ele não viu o gigante. Antes de derrubar o gigante, ele falou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei sua cabeça. Antes de derrotar, ele falou ao gigante. Ele cria, ele disse, eu vou te derrubar, o Senhor já me entregou, já entregou você nas minhas mãos. Está em 1 Samuel 17:46. Antes de derrubar o gigante, ele falou ao gigante. Então você precisa falar, porque muitos falam assim, eu creio, fica crendo, mas não abre a boca. Eu creio. Mas diz que você crê e fala ao problema, ao gigante, não sei o que se levantou na sua vida para te perturbar, não sei o que é, mas você tem que dizer o problema, você tem que falar antes que aconteça, assim como Davi fez. E ele diz, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Amém? Então, em nenhum momento, você não vê Davi pensando, e se eu errar, e se eu não acertar ele, o que vai acontecer? Ele não tinha dúvida. Ele acreditou e falou, eu vou e vai dar certo. O Senhor já me entregou. Amém? Então, Davi tinha fé de Deus. Ele creu e falou. Diga, creu e falou. Muitos de nós cremos, mas não falamos. Ficamos com a boca fechada, sem falar, sem expressar. Então, outro exemplo. Quando os filhos de Israel cercaram o muro de Jericó,
O Josué estava liderando ele, e antes que o muro caísse, diga, antes do muro cair, antes que cair, Josué disse, antes de cair aquelas muralhas, Josué disse, gritem, porque Deus lhes entregou a cidade. Observa o verbo, entregou. Não tinha caído ainda. Você pode gritar, porque Deus já entregou a cidade. Então a Bíblia diz, se você é um crente, um cristão, você tem a mesma fé que eles tinham, irmãos. Amém? É o mesmo espírito de fé. A Bíblia fala isso, 2 Coríntios 4:13. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Amém? Cremos e por isso falamos. Então a fé não é uma fórmula, a fé é um espírito. Amém? A fé é contagiante. Você já viu que quando alguém negativo chega num ambiente, ele vai influenciando? Às vezes você está animada e chega uma pessoa desanimada e começa a dizer tanta coisa negativa. Se você não vigiar, você já vai sendo tocado por aquilo, não vai dar certo, a coisa está preta, está feia. Você não pode dar atenção a esse espírito de incredulidade, esse espírito de derrota. Amém? Então, do mesmo jeito que esse espírito contagia, o espírito de fé também contagia. Quando você crê e fala, isso passa também para os outros. Então, a fé não é essa fórmula que é uma fórmula, a fé é um espírito. Você lembra da história de Josué e Calebe? Aquela história de ir lá, mandar os 12 espias. Aquilo, a ideia não foi de Deus, viu? Deus permitiu. Mas foi Deus que mandou eles irem lá. Mas decidiram, Deus permitiu. Os 12 foram lá espiar a terra. 10 voltaram apavorados, dizendo, não, ali tem muitos gigantes, eles são enormes, os muros são largos. Nós somos como gafanhotos na frente daquele povo, não vamos conseguir. Ficaram derrotados. E aí você pode ver que a maioria acreditou neles, foi ou não? A maioria, até começaram a chorar, e já entraram em crise, já queriam apedrejar o povo, os outros que estavam incentivando, né? Que é o Calebe e Josué. E olha o espírito que estava em Calebe. Calebe, está em Números 13:30. Calebe disse, subamos e tomemos posse da terra, e é certo que venceremos. É certo que venceremos. Vamos subir, nós vamos vencer. E eles ficaram revoltados contra Calebe e Josué. A maioria do povo acreditou naqueles 10 espias. Foi assim contagiante. Sabe o que aconteceu? Deus entristeceu muito com isso. Você vê em Números 14:11, o que Deus fala. Números 14:11 diz assim, e o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? O coração do Senhor estava triste, porque o povo não estava crendo nele. E você vê, Números 14:23, ele diz assim, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Então, quando nós não cremos no Senhor, nós estamos desprezando o nosso Senhor. Agora, quando você crê em Deus, a fé, ela atrai os olhos de Deus sobre você. Aqui, por exemplo, Deus está aqui olhando para todos, mas quando ele vê alguém com fé, ele atrai, ele se agrada, ele deixa tudo e olha para aquele que crê, ele se agrada. Amém? Então, nossa escolha é agradar o Senhor ou não. Então, não permita que essa incredulidade faça com que você entristeça o coração de Deus. Amém? Aí você vê Números 14:24.
o Senhor já olhou para Caleb de outra forma. Olha como ele diz: mas como o meu servo Caleb, você viu toda aquela multidão atormentando a vida dos outros, né? Falando de morte, de destruição. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, repete comigo, outro espírito, e me segue com integridade. Ele seguia com integridade, tinha outro espírito. Aí o Senhor diz: eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Olha só, quando você crê em Deus, Ele vê que você tem outro espírito, você faz um bem aos seus próprios filhos. Os descendentes dele, de Caleb, iriam entrar na terra, porque ele acreditou em Deus. Ele tinha esse outro espírito, amém? Então, que tipo de espírito? O mesmo espírito que tinha Abraão, Moisés, Josué. Você vê em 2 Coríntios 4:13, nós vamos ler mais uma vez, até que você decore essa palavra, amém? Está escrito: cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Aquilo que você crê, você deve falar, amém? Então são passos. Tem uns que creem, mas não falam. Ficam ali, mas eu creio, mas não, você tem que falar. Você tem que abrir a sua boca e falar, amém? Proclamar, decretar, dizer. Não pode ficar calado. Aquilo que você crê, você deve falar. Nunca fale, irmãos. Preste atenção. Diga para o teu irmão: há poder em tuas palavras. Há muito poder em tuas palavras. Amém? Não permita, nunca fale o que você não deseja ver materializado, irmãos. Não fale o que você não deseja que venha materializar na sua vida. Às vezes nós não vigiamos as palavras e vai saindo tanta coisa da nossa boca, né? Então não fale só o que você vê, fale o que você crê, amém? Você precisa falar o que você crê, não o que você vê. Deus viu trevas lá em Gênesis, ele viu trevas, ele não ficou falando trevas, trevas, ele disse o quê? Haja luz, e houve luz, amém? Então essa é a fé de Deus. Ele diz, ele crê e fala, e nós somos filhos dele, precisamos falar como nosso pai, amém? Então, nosso Deus é o Deus de fé. Diga: meu Deus é Deus de fé. Então, nossa fé não deve ser uma fé cega. Por exemplo, você pode dizer assim: eu não creio na força da gravidade, não. Aí você vai no terceiro andar, aí pega teu iPhone, esse novinho, né, zerado, que você comprou. Chega no terceiro andar: eu não creio na lei da gravidade. Vou soltar meu iPhone lá embaixo. Ele não vai acontecer nada, porque eu não creio nessa lei. É verdade, irmão, que vai acontecer? Eu não solto o meu nem aqui, porque eu creio na lei da gravidade. Não importa se você não crê, ela está aí, irmão, amém? Então, olha, põe isso na sua cabeça. Jesus, ele não deixa de existir só porque o ateu não acredita que ele existe. Jesus existe, ele é real, amém? Então, fixa seus olhos em Cristo. Fixa seus olhos em Cristo. Nas suas trevas, você chama luz. Sabe que Jesus é a luz do mundo? Se você não vê saída, às vezes está tão fechado, tão sem saída, você falou: Jesus, o Senhor é a luz do mundo, entra nessa escuridão, eu te chamo para iluminar minha vida. Você vê João 8,12, diz que nosso Jesus é a luz do mundo. Olha, João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então está difícil entender, às vezes é problema emocional, às vezes é relacionamento, às vezes é casamento, trabalho, não sei o que é. Chama essa luz, fala: Senhor, eu não vou andar nessas trevas, porque o Senhor ilumina a minha vida. Amém?
Então, o segredo para viver uma vida de fé é simples. É você crer e falar. Diga para o teu irmão, é simples. Creia e fala. Esse é o jeito de viver. Creia e fale. É você crendo e falando. Não pode só crer, você precisa falar. Amém? Jesus levou naquela cruz todos os nossos pecados, Mateus, todos. E entregou para nós a justiça dele. Quero que vocês entendam isso, assim tão claro como perguntar teu nome. Qual é o teu nome? Pá. Amém? Então Jesus levou ali na cruz todos os pecados, doença, tudo aquilo. E me tornou justa, curada, próspera. E assim com você também. Amém? Romanos 10, 9 e 10. Eu acho assim que a salvação é o bem mais precioso. É algo mais divino, grandioso que alguém já recebeu. Você acha isso? É o presente maior. Gente, um dia você estava no reino de Satanás. Era dominado por ele, no domínio dele. O Senhor tirou você de lá e transportou para o reino de Jesus. Quem te domina agora, que tem o direito de te governar, é Jesus. Satanás não tem direito mais. Por isso você tem autoridade. Toda autoridade foi me dada para viver debaixo desse reino, amém? E olha só, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E que a coisa mais nobre, preciosa é a salvação, é da forma que você recebe. É crer no coração e confessando com a boca. Amém? É algo muito nobre, preciosíssimo. Você recebe como? Crendo no coração, confessando com a boca. Agora o próximo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então esse é o método de Deus, é o jeito de você caminhar em fé. Então, Jesus morreu naquela cruz para que você tenha tudo. Diga tudo. Hoje. Então, que você tenha salvação. Jesus morreu ali para você ter libertação, cura, perdão dos pecados, prosperidade. Todas as suas necessidades são supridas aqui naquela cruz. Amém? Então, como que recebemos essa bênção? Como que você recebe essa bênção da cruz? Como você puxa para você nesse novo reino? Como é? Crendo e falando. Crendo e declarando e dizendo até que. Confessa, irmão, diga com a tua boca até que. Amém? Meus filhos são herança do Senhor. Eles seguirão o Senhor. Será que eles ficarão com o Senhor? Não. Creia e fale. Ensine e fale. Amém? É desse jeito que você vai trabalhar a sua vida de fé. Então, eu creio e declaro. Tudo, até a salvação é assim. Então, todas as outras coisas não tem outro jeito de você receber, irmão. É crendo e falando, declarando, dizendo com fé. Então, diga agora. Creio que terei uma excelente semana. Você crê nisso, irmão? Com Deus você terá uma excelente semana. Amém? Então, creio que Deus me protegerá. Você crê nisso, irmão? Você tem os anjos que te cuidam, tem a proteção do Senhor, tem a luz dele. Agora você vai dizer, creio que tudo vai dar certo, porque Deus está comigo. Amém, irmão? Então, você disse, viu? Vou ali ajoelhar e orar. Aí você ajoelha e ora. E fica orando o problema. Senhor, Senhor, tá vendo? Não deu certo. Senhor, Senhor. Essa oração não vai te ajudar. Você vai orar a palavra. Você vai declarar a palavra de Deus. Senhor, eu te agradeço. Você chega diante de Deus, você apresenta teu pedido. A partir daquele momento você começa a agradecer. Amém? Te agradeço porque o Senhor já está mandando para mim o que eu falei com o Senhor. Já te agradeço porque eu sei que o Senhor vai me trazer no momento certo, na hora certa.
E repreendo agora todo a trave, todo o impedimento de Satanás. E você fica falando e crendo. Amém? Creio que terei uma excelente viagem. Você que viaja aí, né? Creio que terei uma excelente viagem, diga. Creio que... Quem tem algum vendedor aqui? Se não, não tem. Tem? Então, creio que venderei... Fala comigo, vocês aí. Vocês são o que vão vender. Creio que venderei muito, porque tenho um espírito de sabedoria. Sabedoria. Deus traz umas ideias que o povo vai falar, cara, que ideia legal. Aí você já não se enche, né? Que você já sabe que o Senhor te deu esse espírito de sabedoria. Amém? Agora, creio que meu corpo está rejuvenescendo. Você crê? Você está envelhecendo ou está rejuvenescendo, irmão? O povo chega para o espelho e fala, ai, estou ficando velho. Está errado, irmão. Olha, o povo diz isso. Pastor, cansado, acho que estou velho, ficando velho. Está dizendo, aí todo o teu organismo se prepara para envelhecer. E quando envelhece, está o quê? Está indo morrer, né? Então, rejuvenesceu. Você crê nisso, Anderson? Está rejuvenescendo? Amém? Então, para de olhar no espelho e se achar velho. Vai dizer mais uma vez, creio que meu corpo está rejuvenescendo. Gente, eu já ouvi isso de pessoas com 30 anos, viu? Falando essa besteira. Eu falei, gente, você está acelerando a velhice para chegar rápido. Então, se às vezes você esquece alguma coisa, não dorme bem, não se alimenta, não toma seu suplemento, aí fica esquecendo muito e fala, isso é coisa da velhice. Esquecendo tanto, não, irmão. Você vai ser diferente, amém? Você vai dizer, creio que minha memória é excelente, vai. E ela melhora a cada manhã. Eu já vi jovem falando, eu não guardo mais nada, porque eu acho que eu estou velha, já passei da idade. Gente que nem fez 30 anos. Não estou guardando mais nada. Eu tenho problema na minha memória, não. Você vai dizer isso todas as manhãs. Eu creio que a minha memória é excelente, ela melhora a cada manhã. E você vai ver, vai acontecer, amém? Então, Deus, quando te vê assim, Ele ama. E Ele chama a atenção do Senhor. Uma pessoa que está vivendo dessa forma. E uma coisa, todas as vezes que você diz amém, preste atenção. O mundo não entende, né? Que você escuta uma coisa legal, você fala amém. Pô, não entende. Por quê? Porque essa linguagem é a linguagem do céu, irmão. Eles não entendem essa linguagem. Então, quer ver uma coisa que entristece o Senhor, deixa Ele muito triste. É quando você diz, eu não sei se sou salvo. Isso é algo que entristece o coração de Deus. Porque na palavra do Senhor está escrito, 1 João 5,13, você tem a vida eterna. Eu não sei o que você está esperando para confessar essa verdade. 1 João 5,13, vamos ler? 1 João 5,13, vamos. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Ele diz, eu escrevi essas coisas, aí diz, para quem? Para os que creem no Filho de Deus. Você crê no Filho de Deus, irmão? Crê nele? Então, para que você saiba que tem a vida eterna. Se você crê no Filho, você tem a vida eterna. Então, pare de confessar essas coisas. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu não sou salvo, porque se entristece o coração de Deus. Ao invés disso, você vai confessar 1 João 5,13, amém? Ele está dizendo, eu escrevi essas coisas para vocês que creem em Jesus, que vocês leiam e saibam que tem a vida eterna. Amém? Deus não gosta da dúvida, irmão. Não tem uma coisa que deixa Deus triste, é a dúvida. Quando Deus diz algo, é verdadeiro. E quando você duvida, você está colocando o quê? Dúvida na palavra do Todo-Poderoso? Você vê, Hebreus 6,18 diz que Deus não pode mentir.
Se tem uma coisa que ele não pode fazer, ele não pode mentir. Veja lá, Hebreus 6,18 diz assim: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Repete comigo. É impossível que Deus minta. Então, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Então você pode confiar em Deus, é impossível que ele minta. Ele sempre diz a verdade, irmão. Amém? Por isso ele entristece e ele se alegra e se agrada quando você crê nele, quando você declara a palavra dele. Amém? Então não permita que saia da sua boca nenhuma palavra negativa. Eu não sei se eu vou conseguir. Não permita, irmão. Não permita, porque o inimigo ele fica forçando você falar coisas negativas para acontecer. Você não vai repetir, amém? Aí você declara, eu não tenho fé. Nesse momento a dúvida cresce como um gigante e começa a te bloquear e te atar. Então não diga isso, amém? Você diga, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu creio que Ele me salvou, Ele é meu Pai, e Ele me dá tudo aquilo que Ele diz que conquistou para mim na cruz do Calvário. Amém? Então, se você diz que coisas negativas, você sente algo diferente no teu coração. Você começa a ver a escuridão entrando, né? Então, se você fala fracasso, irmão, é isso que você terá, fracasso. Então, vigia a sua boca. Fala para o teu irmão, vigia a sua boca. Fala bem forte para ele. Há poder em tuas palavras, irmão. Há muito poder em tuas palavras. Quer ver um exemplo? Se uma doença começa a ameaçar a tua saúde, vem aqueles sintomas, então daí você diz o quê? Você vai dizer, Deus já tem provisão para mim. Na cruz do Calvário. Jesus já levou toda a enfermidade. E aí você vai pegar na palavra algo que te dá essa base. Você vai lá para 1 Pedro 2:24 e você vai dizer, você vai crer, né? Crer que o Senhor levou a doença e vai falar, olha a palavra. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês serão curados? Foram. Já aconteceu. Então essa é a tua palavra que você vai declarar com qualquer tipo de sintoma. Você vai declarar tomando a Santa Ceia e esses sintomas vão desaparecer. Amém? Então Deus deseja que você tenha esse estilo de vida. Esse estilo de vida é que agrada a Ele. Esse estilo de vida de todos os seus filhos é o desejo dele, que os filhos amados dele creia na palavra dele, repita a palavra dele, tome posse da palavra dele e viva a palavra dele. Amém? Usando autoridade. Você tem autoridade contra as trevas. Quando você mudou de reino, o Senhor te capacitou de autoridade contra todas as forças do diabo. Então ele sabe até que ponto você sabe dessa autoridade. E quando você vai descobrindo, ele vai soltando tudo. Amém? Por isso tem que buscar muito a palavra. Então, ordene a doença que saia do teu corpo em nome de Jesus e aplica o sangue de Cristo e toma posse dessa verdade. Peça um milagre criativo na sua vida. Às vezes algo que você não tem possibilidade. Senhor, assim como o Senhor criou o meu corpo, o Senhor pode criar qualquer coisa que eu preciso no meu corpo. Amém? Se é a sua visão, eu não sei da sua necessidade, mas fale e declare e tome posse daquilo que o Senhor conquistou. Então eu quero que você fique de pé agora e repita com ousadia. Amém? Fica de pé e vai dizer: Deus está em mim. Meu Pai Celeste é dono do mundo. Jesus me deu todo o poder e toda a autoridade. O Espírito de sabedoria está em mim. Eu sou justo. Eu sou santo.
Eu sou curado. Eu sou livre. Eu sou próspero. Amém. Olha, irmãos, nunca siga seus sentidos, tá bem? Creia e fale a palavra. Diga ao teu irmão, creia e fale a palavra. Não basta crer somente. Ah, eu creio, eu creio, eu creio. Mas se você não fala, nada vai acontecer. Deus chegou, ele viu as trevas e ele não ficou olhando. Ele cria. Mas ele disse, haja luz. Você tem que falar, você tem que usar esse poder que Deus te deu. Amém? Por exemplo, você vai orar pelo Brasil. Então a apóstola está ensinando muito lá. Espero que você esteja assistindo o curso, né? Que isso vai ser bom para o resto da sua vida. E ela diz assim lá, você tem que dizer isso. Repita comigo agora. Não me movo pelo que vejo. Não me movo pelo que ouço. Não me movo pelo que sinto. Eu me movo pelo que creio. Deus está sarando o Brasil. Amém? E você pode colocar, Deus está sarando o meu corpo. Pode colocar aí você. Amém? Levanta a sua mão, vou abençoar a tua vida. Pai, consagramos a Ti as nossas ofertas. Sabemos, ó Pai, que tudo que temos veio do Senhor, a saúde, a salvação. E agora, com gratidão no teu coração, entrega a sua oferta ao Senhor. Quando saímos desse seus dízimos, a nós levaremos. Por isso, em gratidão e reconhecimento, nós ofertamos, semeamos na tua casa, Senhor, porque cremos nessa verdade, que o Senhor há de multiplicar ainda mais o que temos, Senhor. Pai, coloca agora uma proteção especial em teus filhos, que eles sejam, ó Deus, invisíveis aos olhos de Satanás e dos homens maus, Senhor. Declaramos que nada há de acontecer a nenhum dos teus filhos, Senhor. E pedimos a tua proteção pelo Ji-Paraná. Não permitimos nenhum espírito de confusão, de perturbação, de acidente, de morte nessa cidade, Pai. No nome de Jesus, colocamos anjos poderosos guardando essa cidade. Nesse período, Deus, que o Senhor esteja usando agora todos os anjos poderosos que o Senhor tem para cuidar dessa cidade, Senhor. Aqueles que foram, ó Deus, responsabilizados por essa cidade, por esse território, que sejam em ação nesse momento, Pai. E que teus filhos sejam protegidos, guardados, que tenham uma noite tranquila, que o Senhor esteja ministrando o espírito de cada um deles, Senhor. Enquanto eles dormem, essa palavra, ó Deus, que aquele que crê, ó Deus, agrada o Senhor. Que queremos isso, Pai, agradar seu coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos muito pelo teu amor, pela tua esperança, tua fé que foi colocada dentro de nós. Queremos viver essa vida de fé, falando, crendo e falando, Senhor, obedecendo esse princípio tão precioso e verdadeiro e ao mesmo tempo simples. É só tomar posse, Senhor, é como um passo a mais, que cada um possa cumprir essa verdade todos os dias, Senhor, no nome de Jesus, que eles cheguem em paz, seguros e protegidos. Que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levanta o seu rosto e te dê shalom. Deus abençoe vocês.